Olá, seja bem-vindo a essa edição das 11. Nós já estamos de volta para te contar o que é notícia no Brasil e no mundo nessa sexta-feira, dia 12 de abril. O STF formou maioria de votos para ampliar foro privilegiado de políticos investigados na corte com o voto de Luiz Roberto Barroso. Mas o julgamento acabou sendo suspenso após pedido de vista de André Mendonça. O Supremo Tribunal Federal está revisando as regras do foro privilegiado, que permite a autoridades serem julgadas apenas por tribunais superiores em casos de crimes comuns. O ministro Luiz Roberto Barroso defende a manutenção do foro para crimes cometidos durante e após o mandato. Já o ministro André Mendonça pediu mais tempo para analisar o assunto, adiando a decisão. Essa discussão vem após o STF limitar o foro em 2018. O relator, Gilmar Mendes, propõe ampliar o alcance do foro, argumentando que isso protege o livre exercício dos cargos públicos. Essa mudança poderia afetar casos em andamento, mas ainda não há uma conclusão definitiva. O governo federal planeja investir mais de 20 bilhões de reais no Plano Nacional de Ferrovias. O anúncio foi feito pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, após o leilão de concessão da BR-040, que aconteceu na sede da B3, em São Paulo. O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou a medida durante um evento na B3, em São Paulo. Os recursos seriam destinados como aporte do governo em parcerias público-privadas, com leilões no formato em que a empresa que oferecer o maior desconto ao gasto público ganha o ativo. A maior parte dos recursos virá de repactuações de contratos com a Vale, enquanto acordos de outras empresas, como Rumo e MRS Logística, também contribuirão. As renovações antecipadas de concessão realizadas durante a gestão anterior são questionadas pelo governo Lula, que busca corrigir descontos considerados equivocados. O plano inclui projetos como a Ferrogrão, a Ferrovia de Integração Centro-Oeste e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, visando aumentar a capacidade de escoamento da produção agrícola para o litoral. O lançamento do plano está previsto para esse semestre, com a expectativa de que contribua significativamente para a modernização e a ampliação da infraestrutura ferroviária do país. E vamos agora, gente, falar de saúde. Cientistas revelaram que bastam 15 minutos diários de alguma atividade para aumentar a imunidade do corpo. Pois é, a constatação foi apresentada este mês durante o encontro anual da Sociedade Americana de Fisiologia. E quem traz para a gente os detalhes é a nossa repórter Maria Clara Leite. Foram pesquisadores da Universidade de Houston, nos Estados Unidos, que descobriram que bastam apenas 15 minutinhos de atividades físicas por dia para aumentar a imunidade. E não precisa ser nenhum exercício de alta intensidade, não. Para chegar a essa conclusão, os cientistas recrutaram 10 voluntários com idades entre 18 e 40 anos que se exercitaram numa bicicleta ergométrica por 30 minutos. E aí o sangue desses participantes foi coletado em 3 momentos. Antes da sessão, 15 minutos após o início dela e no final da atividade, meia hora depois. E já nessa amostra do sangue coletado 15 minutos depois que os voluntários começaram a pedalar, o nível de células natural killer, também chamadas de NK, já tinha subido. Essas células fazem parte da primeira linha de defesa do sistema imunológico e ajudam a identificar agentes invasores, como vírus e bactérias. Os cientistas ressaltam que mobilizar mais dessas células pode levar a uma maior proteção do corpo contra infecções, reduzir a probabilidade de desenvolver certas doenças e ainda ajuda a melhorar os desfechos de alguns diagnósticos por meio do controle das infecções de forma mais eficaz. E esse resultado de aumento das células NK no sangue foi obtido apenas nos primeiros 15 minutos de exercício, porque depois disso, na coleta do sangue feita na marca dos 30 minutos, não foi observado nenhum aumento dessa defesa. Portanto, esse novo estudo já pode encorajar aqueles que têm pouco tempo na rotina a começar a praticar algum tipo de atividade física, pelo menos esses 15 minutinhos por dia. Porque além de ser benéfico para a saúde como um todo, ainda tem mais uma vantagem descoberta nessa pesquisa. Os cientistas acreditam que esse aumento das células NK após esses 15 minutos de atividade física pode ajudar até os pacientes oncológicos. Isso porque as células NK também são conhecidas por matar
as células cancerígenas. Tá vendo, gente? Bastam 15 minutinhos diários para a gente ter aí uma vida mais saudável. E agora vamos de destaque internacional. Os Estados Unidos, Japão e as Filipinas expressaram uma séria preocupação com a atitude de Pequim no Mar da China Meridional. A declaração conjunta dos três líderes foi publicada após uma cúpula sem precedentes que aconteceu na Casa Branca. Os líderes expressaram séria preocupação com o que chamaram de comportamento perigoso e agressivo da China no Mar do Sul da China. Em um aviso claro a Pequim, o presidente Joe Biden prometeu defender as Filipinas no caso de um ataque no Mar da China Meridional. O presidente alertou que qualquer ataque contra aviões, navios ou forças armadas filipinas no Mar da China Meridional desencadearia a aplicação do Tratado de Defesa Mútua. A reunião de Biden com o colega filipino Ferdinand Marcos e com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida ocorreu em meio a repetidos confrontos entre navios chineses e filipinos que geraram temores de um conflito. A China reivindica quase todo o mar da China Meridional, ignorando as reivindicações de vários países do Sudeste Asiático, incluindo as Filipinas. O presidente democrata afirmou que o compromisso dos Estados Unidos com a segurança do Japão e das Filipinas é inabalável e estabeleceu como objetivo uma área Ásia-Pacífico livre, aberta, próspera e segura, uma expressão usada por Washington para contrariar o que considera os planos perigosos e agressivos da China na área. Pequim já havia reagido duramente ao anúncio de quarta-feira de uma maior cooperação militar entre Estados Unidos e o Japão. Mais de 250 organizações não governamentais pediram em uma carta aberta a suspensão de envio de armas a Israel e também a grupos armados palestinos. No documento, as ONGs pedem a suspensão das entregas de armas que podem ser usadas para cometer violações do direito humanitário internacional e dos direitos humanos. Também afirmam que o Conselho de Segurança das Nações Unidas deve assumir a responsabilidade de manter a paz mundial e a segurança. O Conselho de Segurança da ONU tomou nota nesta quinta-feira da promessa de Israel de abrir novos pontos de acesso para ajuda humanitária destinada a Gaza, mas pediu mais ação frente à ameaça de fome iminente. A guerra eclodiu em 7 de outubro, quando comandos do Hamas invadiram o sul de Israel e mataram 1.170 pessoas, a maioria civis, com base em dados oficiais. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E eu te lembro que à 13h eu volto com mais notícias do que você precisa saber para ficar muito bem informado nessa sexta-feira. Até lá!